Espírito de Deus. Deseje um pouco mais, vai, enche-me. Oh, enche-me, oh, enche-me, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Antes de entrar ali já no tema da pregação, queria um instantezinho aí no seu lugar, você colocasse a mão assim no seu coração e que você se percebesse agora como você está para a palavra que você vai receber. Porque por vezes a gente vai viver um momento na presença de Deus, mas a gente está agitado, a gente está confuso, a gente está triste, às vezes a gente está perdido, e às vezes a gente só está cansado. Mas é importante a gente ter essa clareza de como estamos, para aquilo que é a obra que Deus quer realizar em nós. Por isso, esse instantezinho, só para que a gente possa se perceber, já que o nome desse grupo de oração, de toda terça-noite aqui, nessa paróquia, neste lugar, é falando com Deus. Eu queria que você se percebesse agora, para que você tivesse a oportunidade de falar com Ele, como você está. O que você consegue dizer para Deus agora? Senhor, hoje eu estou cansado. Senhor, hoje eu vim pela fidelidade. Senhor, hoje eu vim porque eu preciso de uma palavra. Senhor, hoje eu estou aqui porque eu preciso daquilo que vai ser anunciado agora. Vá dizendo da sua realidade agora, da sua verdade. Não dorme não. É momento de falar com Deus. Já que é falando com Deus, fala com Ele agora, vai. Aproveita da fé que você tem, da fé que te moveu, da fé que te atraiu a este rincão, a este lugar, a essa paróquia. Você que acompanha também pelo YouTube agora, o que te atraiu para esse momento? Perceba-se para toda a obra que Deus quer realizar em você. Isso, fala com Ele, conversa com Ele. Eu quero começar cantando isso para você, que quando você fala com Deus, Ele de fato escuta a sua voz. Tem uma frase de Santo Isidoro que eu gosto, que diz: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, é Deus quem fala conosco. Por isso a oração é isso, é essa comunhão com Deus, é essa experiência com Deus. Se você tem fé e acredita nele, quero começar cantando isso com você. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Talvez você tenha dito para o Senhor: estou me sentindo sozinho. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Ouça isso: Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ouça isso, é para você essa palavra. Ele sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que
que é melhor. Quero te convidar agora a cantar junto comigo, pelo menos esse refrão. Você vai aprender e vai cantar. Ele me ouve, Deus escuta a minha voz. Eu falo com Ele, Ele sabe o que é melhor. Ele me ouve, Deus escuta a minha voz. Solta a voz, vai. Deus a mim, eu falo com Ele, eu falo com fé nessa noite. Já proclama assim, começando esse grupo de oração. Ele sabe o que é melhor. Oh, Ele me ouve, cante. Ele, Deus escuta minha voz. Eu falo com Ele, eu falo com Ele. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. E assim a gente vai entrar no tema dessa pregação, como o professor Ivan nos conduzia na oração. O tema é justamente esse. Segura para mim, tá no teclado, por favor. Eu vivo, mas já não eu, é Cristo que vive em mim. Vamos repetir? Eu vivo. Não, ixi. De 0 a 10, uns 2,5 para começar, foi bem ruim. Eu vivo. Melhorou, já foi pro 10, já, sucesso. Mas já não eu, é Cristo quem vive em mim. Quem disse isso? Oi? Pelo amor de Deus, vou dar algumas 3 opções, tá bom? Quem disse isso? Primeira opção, Pedro. Segunda opção, Mateus. Terceira opção, Paulo. Ai, obrigado. Nossa, já estava com medo. Foi São Paulo que disse isso. Mas como Deus é muito providente, enquanto eu me preparava para essa pregação, já tinha toda uma inspiração daquilo que Deus colocava no meu coração. Mas hoje, de forma especial, eu li uma frase sobre Paulo que eu achei maravilhosa. E se eu fosse você, eu anotava. Depois eu vou deixar lá no meu Instagram essa frase, porque me fez muito bem. E a frase é exatamente assim, vou ler como eu aprendi. Quando falamos de Paulo, lembramos exatamente do apóstolo, não do perseguidor. E o final da frase é essa. É esse: as marcas deixadas pela graça de Deus apagam as marcas feitas pelo pecado. Me fez bem demais ouvir isso, porque aquele que antes era perseguidor, ele já não é mais lembrado assim, ele é lembrado como apóstolo. Até Paulo chegar na maturidade e dizer: eu vivo, mas já não eu, é Cristo que vive em mim. Foi todo um caminho. A gente não tem como fazer uma proclamação dessa do dia para a noite no início da nossa caminhada, porque a gente sabe bem a história, né, do então Saulo, e passa depois a ser Paulo. Até Paulo proclamar isso, foi todo um caminho de maturidade. Eu me lembro que mês passado eu vim aqui pregar, e foi justamente sobre a maturidade espiritual o tema. Até chegar nessa maturidade, até Paulo chegar nesse estado, nesse estágio, foi um percurso até aqui para dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí eu quero começar com muita sinceridade nesse momento de partilha com você, porque a pregação para mim ela é sempre uma troca. É sempre, se ela não me beneficia, ou melhor, se ela não te beneficia, se não tem algo que ressoe dentro de você, então acaba sendo só um momento onde eu falei palavras que eu quis falar, ou que eu quis dizer, mas não é para ser assim. Eu queria que você, à luz de Deus agora, como nós estamos e como nós começamos a pedir o Espírito Santo, é por isso que a gente clama ao Espírito, para que Ele se revele a nós e Ele nos revele a nós mesmos. Quando o Espírito Santo chega, é aquela experiência do filho pródigo, sabe? A gente cai em si, nós caímos em nós mesmos. Quando você olha para a sua vida hoje, quando você se olha agora e se percebe, será que, em que estágio da sua fé você está? Já num estágio mais maduro, onde você
reconhece que você já não é mais a mesma pessoa? Olha, Tiago, depois do meu encontro com Jesus, eu posso dizer que eu mudei demais. Depois do meu batismo no Espírito Santo, foi uma transformação tão grande que eu quase não me reconheço. Legal, é um começo de conversão, mas até chegar nessa maturidade de não ser mais nós mesmos, mas o próprio Cristo a viver em nós. O que Paulo quer dizer com isso? Que o olhar dele, ele olha para as pessoas com o mesmo olhar de Cristo. Ele caminha em meio às pessoas como Cristo caminhava. Ele toca nas pessoas com a mesma pureza do toque de Cristo. Então, eu acredito que é uma conquista, é uma maturidade. A gente vai avançando até chegar nesse estágio. Mas Paulo também pôde falar isso porque ele também conseguiu sofrer na sua carne, no seu corpo, as dores de Cristo. Ele foi preso, ele foi, como a gente rezava aqui pelas palavras, ele foi maldito, ele foi amaldiçoado, ele foi perseguido. E a atitude e a resposta de Paulo quando passava por tudo isso era a mesma de Cristo. Pensando um pouquinho agora na sua vida, quando você é perseguido, a sua resposta é a mesma de Cristo? Quando falam mal de você, a sua resposta é a mesma de Cristo? Quando te prejudicam, quando te fazem mal, a sua resposta é a mesma de Cristo? Se ainda não, então segura um pouquinho para você conseguir proclamar essa frase, porque para mim ela é muito séria. Ela é uma ousadia muito grande, eu chegar ao ponto de dizer, já não sou eu, já não é o Tiago mais, aqui é o próprio Cristo. Mas não é por vaidade, até porque Paulo era desprovido já de toda a vaidade. Se ele quisesse ser vaidoso, como a carta aos Gálatas fala, e a gente vai pegar aqui, ele teria se aproveitado de quem ele era. Quem era Saulo, aliás, ainda antes de ser Paulo? Saulo era da escola de Gamaliel, Saulo era fariseu, era dentre aqueles que viviam a lei, eram mais fervorosos, eram mais fiéis, eram os mais fiéis. Você pode se recordar então daquele momento de Lucas 18, quando entra o fariseu e o publicano para orar no templo, e o fariseu lá na frente, de braços erguidos, cheio das vaidades, porque ele vivia cada um dos mandamentos. Bom, ao longo da minha caminhada na Canção Nova, já estou há 23 anos como consagrado na comunidade, eu tive a feliz oportunidade de morar lá em Israel, morei na Terra Santa, 2 anos e meio, e pude aprender um pouco sobre os costumes. E estando ali, estudando um pouco sobre o judaísmo, aprendi que as leis dos judeus são 613 mandamentos. Para você ter uma ideia, são 365 mandamentos negativos, ou seja, não posso isso, não posso aquilo outro, e são 248 mandamentos positivos, das coisas que eu devo fazer. Para a gente ficou um pouco mais fácil, né? Quantos são os nossos mandamentos? Quantos? Aí, obrigado, porque no começo ficava um pouquinho na dúvida de Paulo, ainda bem que a gente sabe que são 10, mas 10 mandamentos exigentes de viver, difíceis de viver, porque a gente tem esse convite pela nossa fé católica, de corresponder de tal forma, que a gente fuja, ou melhor, corresponda àquilo que Deus nos pede, amar a Deus acima de todas as coisas. Se a gente pegar do primeiro, talvez a gente já precise procurar o padre, que nem está aqui hoje, né? Está no retiro do clero. Porque será, à luz de Deus agora, à luz do Espírito Santo, será que eu tenho amado a Deus acima das minhas coisas, acima de mim mesmo, acima dos meus interesses, acima das humilhações? Tiago, não, já neguei a Deus, já. Acima da minha preguiça, acima das minhas vontades. Então a gente já, pode ser que no primeiro a gente já fique aqui, ó. Mas, voltando lá, então, os fariseus eram esses que viviam à risca cada um dos mandamentos. E Saulo era dessa escola. Então,
dentre os chefes, ou melhor, os líderes que tinham naquele tempo, então ele podia se envaidecer, ele podia se vangloriar. Mas, se você quiser pegar comigo, carta aos Gálatas, no capítulo 2, eu vou pegar do versículo 15, tá? E vou até o 20. São 5 versículos, para você poder entender esse contexto de quem nos fala, ou do que Paulo quer dizer quando ele faz essa proclamação. Vamos lá, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 15, diz assim: nós somos judeus de nascimento, e não pecadores vindos do paganismo. Ou seja, tem algum judeu aqui entre nós? Judeu? Alguém? Não? Então nós todos somos pagãos, somos do paganismo, porque aqueles que eram os eleitos de Deus, segundo a fé judaica, eram os judeus de nascimento. Sabendo, porém, versículo 16, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Vou ler mais uma vez. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que Paulo está dizendo aqui? Se a gente só cumprir os mandamentos ali à risca, tudo certinho, a gente ainda não se salva. Só isso, só o cumprimento da lei, só o seguimento da lei à risca não nos salva. O que nos salva é o amor, a caridade, o perdão. Tanto assim que a gente vai, se a gente voltar um pouquinho para trás, a passagem da minha vida, do meu chamado, da minha vocação à Canção Nova é Mateus 9. A partir do versículo 9 a gente vai ler a vocação de Mateus. Só vou voltar aqui o trechinho para você entender o que eu estou falando. E aí o próprio Jesus disse assim, depois, versículo 10, 9, versículo 10, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos, agora não os fariseus, mas os publicanos e pecadores, e sentaram-se à mesa junto com Jesus. Aí vem os fariseus, versículo 11, aqueles que eram os cumpridores da lei, e disseram, no versículo 11 de Mateus, capítulo 9, alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse, não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Então eu voltei aqui um pouquinho para você entender o que Paulo está dizendo lá na frente, que a gente ainda nem terminou de ler. Paulo está dizendo a mesma coisa que Cristo, porque pela lei, um judeu como Jesus era, da descendência de Davi, sentar à mesa com pecadores, me ajuda aí. Eu me recordo que uma vez eu estava numa peregrinação em Roma, e era um pouquinho no início do pontificado ainda de Papa Francisco, um pouquinho assim, uns 5 anos de pontificado, acho que era por volta de 2018, e o motorista do ônibus que estava conduzindo o nosso grupo ficou impressionado, porque naquela manhã, correu ali nos bastidores do Vaticano e da Praça São Pedro, começou todo mundo a dizer, olha, o Papa hoje quebrou o protocolo. E aí a gente no ônibus e tal, o pessoal não entendia o italiano, né? E eu estava ali conduzindo o grupo, então pela experiência de ter morado na Terra Santa, eu aprendi a falar inglês e também falo um pouco de italiano. Então, conversando com o motorista, ele começou a contar assim, olha, hoje de manhã o Papa Francisco tirou o rapaz da guarda suíça que estava na entrada dos aposentos dele e deu café da manhã para ele.
Eu fiquei assim, tá, mas o que isso tem de mais? Só que assim, o que tem de mais é que um guarda, ele estava ali no posto dele de guarda, e a história foi muito interessante, porque foi algo que realmente aconteceu. Ele estava ali de guarda, na escala dele, no horário dele, e o Papa Francisco passou de noite e viu o rapaz ali na guarda. Depois de madrugada também, ele deu uma circulada ali para rezar ao redor ali dos aposentos dele, e viu que o rapaz estava lá ainda. Quando chegou de manhã, o Papa Francisco tinha ido para o café da manhã e viu que o rapaz ainda estava ali, na mesma posição, guardando o posto dele. Aí o Papa falou assim, chamou o rapaz, falou: ei, que hora que você pode relaxar? Aí ele falou: eu tô a trabalho, não posso relaxar. Ele falou: e o seu café da manhã? Ele falou: só quando eu for embora. E se eu te convidasse para tomar um café da manhã comigo? E o guarda disse: eu não posso, estou trabalhando. Aí o Papa olhou para ele, tá bom. Aí foi lá dentro na cozinha, disse que pegou uma bandeja, botou uma cadeira assim pro rapaz, botou outra dele assim na frente, e ficou com a bandejinha aqui. Ele falou: vamos tomar café? Ele falou: não posso, meu superior vai me mandar embora. Aí o Papa virou para ele e disse assim: mas você está trabalhando para quem? Para o Papa. Ele falou: então, o Papa que está te convidando para tomar um café da manhã. Só que aquilo era um protocolo que, pela guarda suíça, por aquilo que os chefes dele poderiam dizer, ele poderia ser mandado embora, porque a lei era o quê? Ele só poderia ficar ali, guardando o posto dele. Terminou o trabalho, vai embora, como todo dia. Só que o que às vezes salva um sorriso, um coração que estava precisando talvez de um aconchego, de uma presença um pouco mais de afeto, e não só aquilo efetivo. A gente na maior parte do tempo, em especial também na igreja, a gente é efetivo, a gente cumpre o protocolo, a gente cumpre o que precisa, a gente bate ponto, a gente bate cartão, a gente cumpre a regra. Afinal de contas, as coisas têm que ter uma ordem. Perfeito, é isso. Mas a verdade é que o que nos cura é o afeto. É aquela hora que a gente recebe um olhar com carinho, um abraço que nos acolhe, que nos envolve. É aquela hora que o coração descansa. Porque enquanto a gente está cumprindo lei, cumprindo regra, é só um cumprimento, e a gente vai, então parece: eu tenho os 10 mandamentos, então eu não posso, não vou matar, não vou roubar, não vou olhar para a mulher do próximo, não vou pecar contra a castidade, não vou. Então é sempre a lei. Eu não estou dizendo que é isso, é perfeito. Nós temos o compromisso de cumprir isso. É isso, nós somos chamados a isso. Precisamos viver assim como o guarda estava ali para fazer o trabalho dele. Mas uma hora você sentar e relaxar e tomar um café com aquele para quem você trabalha faz toda a diferença, sim ou não? Então, deixa eu falar para você que a experiência com Deus, ela precisa ser menos dessa distância de Deus é o meu Senhor e eu estou cumprindo algo, estou cumprindo o plano, estou cumprindo o trajeto, estou cumprindo a lei para que eu possa me salvar. Deixa eu te falar uma coisa, só se salvar é muito pouco. Sabe por quê? É como a gente chegar no nosso trabalho, e a gente trabalhou a vida inteira, e a gente nunca se aproximou do patrão, a gente não conhece ele, porque a gente só ficava lá do lado de fora, a gente só ficava distante, longe. Talvez você trabalhe numa empresa, onde você sabe o nome do chefe da empresa, mas você se aproximar dele já é outra história. Deus não é o nosso patrão, Deus é nosso Senhor, Deus é nosso amigo, e Ele quer um relacionamento assim com a gente, a ponto da gente poder dizer: eu conheço tanto Deus que eu sirvo, que Ele vive em mim. Foi isso que Paulo fez. Eu conheço tanto a Cristo, eu tenho tanta intimidade com Ele, que Ele vive em mim, Ele vive no meu olhar, Ele vive na caridade que eu faço, Ele vive no amor que eu destino às minhas coisas. Quando eu vou rezar é com amor, não é porque eu preciso para me salvar, é diferente. É diferente a experiência de intimidade. Você pode chegar ali, cumprir o seu trabalho como qualquer um, como por exemplo, estou
Todo mundo aqui já pegou um Uber na vida. Já entrei no Uber e só sentei no carro e o cara fez o trabalho dele, eu cheguei onde eu queria e deu bom, pronto. Cumpri, ele cumpriu o trabalho dele, eu cheguei no lugar que eu queria. Agora, será que como evangelizador, não é todo dia não, nem toda vez, mas o Espírito Santo nos dá essa sensibilidade. Ei, esse está precisando de uma palavra. Teve um rapaz uma vez que estava vivendo um retorno, tentando voltar para sua casa, mas ele sofria de alcoolismo e foi me levar. E a gente conversando, o que você faz e tal. Aí eu perguntei, rapaz, tu pega aqui, é madrugada, tu fica de manhã, aquele negócio só para puxar um assunto. De repente eu falei, você só trabalha aqui? Ah não, faço um bico ali, outro aqui. Eu falei, eu sou missionário. Ele, o que você faz? Eu entreguei minha vida para Deus, minha juventude toda e... Rapaz, isso é diferente. Eu falei, mas eu entendi o que Deus tinha para mim. Mas como assim você entendeu? E aquilo ali foi abrindo toda uma conversa, uma partilha, até ele dizer, eu não sei como é que faz isso, mas rapaz, eu sofro de alcoolismo e minha esposa não me quer de volta mais e eu tenho 2 filhos. Como é que você pode me ajudar? Eu falei, bom, depois daqui eu vou rezar por você, mas aqui agora, quando a gente parar, eu vou pedir para Deus te dar uma graça que talvez você não conheça. E quando parou o carro, eu rezei por ele, pedi que ele conhecesse Jesus, pedi o Espírito Santo na vida dele. Eu não sei o que aconteceu depois, nunca mais eu encontrei esse rapaz, mas eu acho que foi uma corrida diferente do que ele viveu todos os outros dias. Eu acho que Deus fez algo ali que mudou não só o dia dele, mas pode ter mudado o cenário da vida dele. Então eu tenho essa opção de só sentar ali e chegar no meu destino, ou de deixar o Deus que eu creio, que eu acredito, por onde eu passo. Era isso que Paulo fazia, porque Paulo não se pertencia mais, então ele não sabia fazer outra coisa a não ser falar de Cristo. Cadê os cristãos aqui? Levanta a mão, primeiro para não dormir, mas depois para a gente se reconhecer. Cristãos, todo mundo sabe o que é ser cristão, é ser outro. Meu Deus, o coral, achei que ia vir tão forte agora, tive tanta fé em você agora. Ser cristão é ser outro, é ser outro Cristo. Dá uma olhadinha ali, eu acho maravilhoso essa imagem que tem aqui bem no corredor. Dá uma olhadinha ali no outro Cristo que tem ali, atado à coluna. E quando for a sua vez, até coça a cabeça, de tomar uma chicotada, de apanhar, é para aguentar firme, de passar pela cruz aqui, de viver isso. Paulo viveu, os apóstolos viveram, agora é a nossa vez, eles não estão mais aqui. Olha para quem está do seu lado e fala, agora é a sua vez. Aguenta firme. Não é brincadeira e nem vai ser fácil, mas Deus nos sustenta. É esse Deus que nos sustenta. Se a cruz pesada for, Cristo. Acho que dá para cantar. Aqui. Não, pode ficar em mim mesmo aí. Começa a música? Deus está aqui neste. Aí vocês sabem melhor que eu. Agora vocês sabem o coral. Sua presença. Então vai. Entregue sua vida e seus problemas. O quê? Falando com Deus, vai. Ele vai ajudar você. É noite de alívio. Ele te trouxe. Deus te trouxe aqui. Para quê? Para aliviar os teus. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Canta forte, vai. E ainda assim
vier, noites traz. O que se a cruz, Ele estará contigo, Cristo estará. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo pode até fazer você chorar, mas eu te quero. Essa é uma verdade. Mas gente, eu preciso dizer também que ao mesmo tempo que Deus nos quer sorrindo, Ele também não vai nos poupar dos sofrimentos, porque a vida aqui nessa terra, perceba, se você quer subir de cargo no seu trabalho, se você quer avançar numa faculdade, você vai ter que fazer algumas provas. A gente faz provas para que a gente possa avançar. No céu, para entrar no céu é a mesma coisa. A gente vai passar por provas, que chama-se provação. Então é ali que a gente é provado para nós sermos aprovados. Então, é claro que com Deus a gente vai ter uma vida melhor, feliz, que Ele nos quer sorrindo, mas Ele não vai nos poupar do sofrimento. A gente vai sofrer, a gente vai perder quem a gente ama, é difícil. Talvez você esteja carregando aí ao longo de um tempo um luto, uma perda. Meus sentimentos. Tem pais que perdem filhos. Eu acho isso, meu Deus, um dos maiores sofrimentos. Só um pouquinho mais baixo para mim. Essa deve ser uma das maiores dores, porque o filho que perde a mãe ou o pai, ele é órfão, mas a mãe que perde o filho não tem nem nome. É uma dor tão grande que nem tem nome. Mas tem pessoas que vivem esse luto e vai ser difícil sorrir, mas com Deus oferecendo o sofrimento. É por isso que a nossa fé é linda, porque quando a gente sofre, por exemplo, uma mãe que perde um filho, tem uma mãe no céu que perdeu um filho. Nossa Senhora perdeu, ela viu, ela estava ali, ele foi assassinado, crucificado, e ela viu, e ela não pôde fazer nada, porque estava dentro do plano de Deus, estava dentro do projeto salvífico, projeto de salvação. Então, se Ele não poupou o seu próprio filho, desculpa, eu não queria dizer palavra dura, mas Ele não vai te poupar. Vai ser difícil para você também, mas a gente é tão, desculpa, o ser humano ele é tão acostumado a fazer a sua vontade, que por vezes a gente não cresce se a gente não sofre. A gente não avança se não tem sofrimento, porque a gente acostuma. É igual o filho mal criado. Como é filho mal criado? É um filho que faz toda a sua vontade, tudo que ele quer ele tem, e se ele não tem, ele chora, e aí ele chora, porque ele chorou, você dá. Então essa criança fatalmente ela será um adulto problemático, porque ela não vai conseguir administrar as intempéries da vida, os contrapontos da vida. As situações difíceis vão vir, e aí só chorar não resolve, e aí só gritar também não, e aí a pessoa entra em crise psicológica, ela entra em crise depressiva, ela entra em síndrome do pânico, porque ela não foi preparada para passar por aquilo. Então, quanto mais nós sofremos, quanto mais nós somos forjados no sofrimento, mais a gente aguenta. Mais a gente aguenta. É por isso que eu gosto muito desse paralelo da vida espiritual. É claro, tudo com equilíbrio, sabe? Mas com atividade física. Porque quando você subjuga o seu corpo, quando você se coloca, hoje eu vou correr 5 quilômetros. Cara, você começa ali, é difícil, é exigente. O corpo não quer. Vai dar uma dor no joelho, vai dar uma dor na lombar, vai dar uma dor em algum lugar.
até você ir acostumando o seu corpo àquela atividade. Quando você vai aumentar a carga, o peso, numa atividade física, numa musculação, para que o músculo cresça, você precisa forçar. Então, eu gosto desse paralelo que a vida espiritual também, ela não nos deixa avançar se não tem esforço. A fé é assim. Mês passado eu disse, e até saiu um videozinho, eu gostei, porque é bom que a gente pode falar de assuntos que às vezes entram num pouquinho de polêmica, mas eu acho interessante. Por exemplo, mês passado eu disse, olha, você que acorda às 4 da manhã para rezar o rosário, e depois, ao longo do dia, maltrata as pessoas, não acorde. Aí eu vi que teve gente que se sentiu um pouquinho ofendida ali, porque fala, nossa, eu acordo, mas eu vou mudar de vida diante de Jesus. É sim, mas então mude já no seu dia, trate bem as pessoas. Estou dizendo isso porque, para dizer hoje, esse sacrifício, esse esforço, eu não vou dormir além do que eu gostaria. Eu vou acordar para adorar, eu vou acordar para rezar uma quaresma, eu vou acordar para rezar um rosário. Isso treina o seu corpo para as lutas que virão. Então, eu jamais em momento algum diria, não faça, faça, mas faça de forma que você depois ao longo do dia possa ser uma pessoa caridosa, amorosa, porque senão você perde tudo que você conquistou na madrugada. Eu acordei, oi, aí você vai lá falar com as pessoas com aquela cara de madrugada. Desculpa, mas aí não, você maqueia, ajeita o cabelo, passa aquele cheiro, vai bem. Para as pessoas também, nossa, eu quero essa experiência. Aí você vai vendo Deus sustentar a pessoa. Lindo, é isso que Deus quer. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque quando o meu corpo queria dormir, eu acordei. Porque quando as pessoas ficam cansadas e elas passam as baladas, aí chega no outro dia, está um lixo. Nós que adoramos, que rezamos de madrugada, que ficamos de joelho, que buscamos o Senhor, temos força física, temos força espiritual, temos uma caminhada com Deus que vai além do que os limites desse mundo nos impõem. Por isso que o mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero. O mundo é cruel, ele vai te perseguir, ele vai falar mal de você, e ainda se vier, vai pesar, se a cruz pesada for. O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero. Eu preciso terminar aqui o trecho de Gálatas 2, que eu nem cheguei na parte que Paulo falou ainda. Vamos lá, Gálatas 2, versículo 17. Se porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Aí Paulo diz, isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim é que me torno transgressor. Aliás, versículo 19, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui Paulo fala dessa fé em Cristo que vai nos salvar. Não é a lei, não é só o cumprimento da lei, não é só os afazeres, os deveres, mas o amor, a caridade, a vivência em Cristo. Com isso eu não estou dizendo nada contrário ao
compromisso que temos de observar o que Deus nos pede, de observar o que Ele nos exige. É exigente viver para Deus, meus irmãos. Esses dias eu fui em missão na Bolívia, junto com o Ironi Spuldar e com o Padre Bruno. E a gente foi num centro carismático lá na Bolívia. Aí o Padre Bruno falou assim para mim, o Ironi já tinha ido antes. E o Padre Bruno falou assim: Tiago, a gente vai levar 400 cruzes dessa que nós temos, do Livrai-nos do Mal. Só que não vamos levar nas caixas da livraria da Canção Nova, vamos colocar em mala, porque lá na Bolívia tem perseguição, lá na Bolívia é complicado. Se eles abrirem, pode ser que a gente fique preso, ou que a gente seja retido, ou que a gente sofra alguma coisa. Tá bom, padre, beleza. Colocamos, peguei uma mala grande, 200 cruzes na minha, 200 na do padre. Quando chegou lá no aeroporto, as malas que chegam, não são igual aqui no Brasil. Chegou a mala na esteira, você pega e tchau, você vai embora. A não ser que a Polícia Federal te pare ali, viu alguma coisa, enfim, mas tirando essa raridade, você vai embora. Lá não, lá você tem um detector de metais gigante assim, um detector para passar as bagagens, as malas. Aí o padre olhou para mim e falou: filho, deu ruim. E o Ironi já tinha falado: olha, o padre aqui falou que é complicado, e eles estão perseguindo a igreja aqui. Eu falei: padre, vamos viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, vamos lá. E aí quando chegou, a minha mala grande, a do padre também, a gente foi meio que passando junto, passou e eu estava com uma malinha só de mão que veio na mão, não despachei. Só que essa também eles passam ali no detector. E aí quando foi naquela confusão, muita gente chegando, a gente passa pelo controle de passaporte ali, que carimba e tal. Quando a gente foi passando, aí colocou as duas malas, colocou a minha. E aí um segurança que estava lá olhou para mim, um cara mais alto assim, maior, olhou assim: você ali do lado, e traz a sua mala. Aí eu falei: padre, agora a cruz. Aí ele nem olhou para mim. Ele tinha uma moça, uma irmã já da paróquia esperando a gente para levar lá para o centro, para o lugar que a gente ia ficar. Aí o padre falou assim: pega aquela mala grande e vem comigo, sai. O padre foi embora e eu fiquei. Aí, cadê a sua mala? Eu peguei minha malinha de mão. Só isso? Eu falei: só isso. E o padre já estava lá fora com as duas malas da cruz. Aí a moça falou assim: mas e o Tiago? Aí o padre falou: ele é grande, ele sabe se virar. Eu falei: obrigado, na Bolívia, preso, né? Aí abriram minha malinha assim e tal. Aí veio um outro segurança com a câmera, e estava a minha Bíblia, essa daqui, em cima, minha roupa, essa Bíblia, essa cruz, e um moletom de São Bento que eu levei da Canção Nova. Aí o cara foi, separou assim a Bíblia, a cruz, tirou uma foto, tirou outra foto da cruz, tirou foto do moletom. Aí ele falou: e só a roupa? Eu falei: tô vindo visitar o país. Mas só isso? Eu falei: só isso. Aí ele olhou assim, aí mandou lá para não sei para onde. Fiquei ali uns 5 minutinhos e me liberaram. Mas quando chegou lá, o padre falou: olha, se eles tivessem pego essas duas malas, porque os caras tiraram foto só tinha uma cruz e uma Bíblia e um moletom de São Bento. Ele disse: vocês vão ficar dias para a gente conseguir tirar vocês de lá. Mas a gente aceita esse desafio de ser preso, de ser retido, porque a gente tem um Deus para anunciar. É maior do que a gente, é maior do que as situações complicadas. O mundo vai tentar segurar a gente, as leis daquele país. Por isso que Cristo é maior que a lei, entende? Anunciar a Cristo: não, eu não vou levar a cruz não, porque a lei do país não permite que eu evangelize aquele povo lá. Então, como a lei não permite, então eu não vou levar. Não, Cristo é maior do que a lei. E eu vivi isso na pele ali naquele momento. Mas para mim, gente, eu já tinha vivido tanta retidão, já fui, quando morava na Terra Santa, então era toda hora, no aeroporto lá em Tel Aviv, toda hora param a gente, toda hora a gente passa numa barreira, num checkpoint, enfim. Então é mais uma graça de Deus que eu tenho para contar. Eu fui retido por causa do Evangelho.
eu fui parado porque eu estava com a cruz. Eu incomodei porque eu estava com a Bíblia, porque eu estava com São Bento, um sinal de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem incomodado onde você está por causa de Cristo? Você tem incomodado quem se aproxima de você, na sua casa, na sua família? Você tem incomodado porque você tem vivido para Cristo? Se é isso, continue, mas não deixe de tratar com amor, com carinho, porque às vezes a gente quer, ninguém lá em casa se converte, ninguém lá em casa ouve a palavra, ninguém lá em casa acredita como eu. Só que do jeito que você faz, brigando, gritando, na força, não conquista. É no Espírito, e Deus vai te inspirar o jeito, Deus vai te inspirar a forma. Quanto mais você for de Deus, quanto melhor você for, quanto melhor for o seu testemunho onde você chega. Falaram mal de você e você dá uma resposta de amor. Tiago, mas aí é demais. Desculpa, mas viver como Cristo viveu é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Tem alguém que te ofendeu? Então perdoa. É isso que Cristo nos convida. É isso que é permitir que Cristo viva em mim. Toda vez que você for amaldiçoado, toda vez que disserem mal de você, todas as vezes que te perseguirem, se você tiver uma atitude que Cristo teria, parabéns. Você foi um cristão. Você foi um outro Cristo. Tiago, você fala isso porque você não passa o que eu passo. Cada um tem a sua luta, meu irmão. Viva a sua, enfrente a sua. Você também não trava as minhas, e eu preciso dar conta das minhas. Então, como diz o ditado, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Se é no seu temperamento, controle, equilibre, peça o Espírito Santo, peça a graça de Deus, peça o auxílio do céu. Porque enquanto nós estivermos aqui, vai ser combate, vai ser luta. Vamos ficar de pé para a gente lutar? Dá um lá maior para mim, pode ser essa daí mesmo. Já está, né? Quem topa aí a luta? Quem topa a luta aí? Para viver com Cristo, para ser um outro Cristo, para caminhar com Cristo, para servir a Cristo, para anunciar esse Deus. Não vai ser fácil não. Eu não vim aqui com palavra de consolo para você, desculpa, eu queria dizer para você só, aleluias, só bênçãos. Se você pular, se você disser aleluia, vai tudo desmoronar, vai tudo ser bom. Não vai, porque também quem fala aleluia, quem ergue o braço, quem aviva, como eu gosto também de rezar assim, mas vai ter perseguição, tribulação, mas nós somos convidados a viver com Ele, por Ele, para Ele. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Eu não estou só, que eu não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Volta aqui minha voz aqui, sumiu aqui, volta aqui para mim, de novo. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Aí tá voltando, obrigado. Que eu não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico. A cada nova experiência eu... Vamos junto, vem junto, vem. Te ter é maior diferença em mim. É pra nós, é o convite de hoje. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou.
A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Já não sou mais eu, é Cristo, vai. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar, triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar. Pega seu braço, sua voz, viver pra mim, vai. Viver pra mim é Cristo, morrer questão, eu triunfarei o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar até chegar ao céu. Pega seu braço em oração. Diga para o Senhor que você quer viver como outro Cristo, como um verdadeiro cristão. Nos embates, nos combates de cada dia, nos desafios de cada dia. Diga para o Senhor que você quer e deseja essa graça de fidelidade, de caminhar naquilo que Ele tem próprio para você, no chamamento particular, no chamado que Deus tem particular para você. Na sua casa, na sua família, corresponda, seja ali, viva como Cristo viveria, no seu trabalho, no chamado que você tem ali de se gastar, de conquistar o seu pão de cada dia. Viva como um outro Cristo, na paróquia, sem vaidades, como aquele publicano lá ao fundo. Se coloque rendido, como foi o início da oração, rendido diante do Senhor, prostrado diante dele, para que ele seja maior do que você, e que as pessoas vejam Cristo em nós, na nossa voz, no nosso olhar, no nosso abraço, no nosso toque, que seja muito mais Cristo e muito menos o Tiago. Você sabe o seu nome, diga que seja muito mais Cristo e muito menos eu, Senhor, que seja mais de Ti. Eu quero mais de Ti na minha vida, eu quero mais do Teu mover, eu quero mais da Tua ação, eu quero mais caminhar como Tu caminhastes fielmente, correspondendo ao que Deus queria, ao que Deus escolheu para você. Regue tudo isso agora nesse instante, terminando esse momento, no Espírito. Ore no Espírito um instante, para que o Espírito complete a obra começada. Vai. Senhor, nós vivenciamos esse encontro contigo, Cristo, a partir da palavra de Paulo, e que o Espírito Santo nos leve, nos eleve, também como Paulo anunciou. Existe um batismo no Espírito, não mais somente o batismo de João Batista, mas que esse Espírito Santo complete ao longo dos nossos dias a obra que o Senhor começou. Nós rogamos a Ti, Senhor, pelo poder e o mover do Teu Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Ainda de pé, vamos rezar aqui. Estende a sua mão. Vamos rezar uma Ave Maria pelo Tiago, em agradecimento pelo sim que ele deu para estar conosco nessa noite. Que Nossa Senhora, que a bem-aventurada Virgem Maria interceda